A história da Páscoa na Bíblia. Primeira Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico Pesach significa passagem, passar sobre ou por cima. Esse termo teve origem num acontecimento marcante, a libertação do povo de Israel no Egito. Um anjo da morte passou sobre as terras do Egito, matando todo o primogênito, o primeiro filho. Mas foram salvos todos aqueles que tinham marcas de sangue de cordeiro nas suas portas. Depois disso, o povo passou da sua condição de escravos para libertos. Israel passava por imensas injustiças. O povo esteve oprimido e sujeito à escravidão por mais de 400 anos, tendo inclusive seus filhinhos barbaramente assassinados por mandado do faraó. Êxodo 1. Eram dias terríveis aqueles. Todo o povo era subjugado por uma nação cruel e ímpia. Mas Deus ouviu o clamor e as lágrimas do seu povo, libertando-os com poder e milagres. Nesta primeira Páscoa, os israelitas foram libertos dos seus opressores. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa relembrando a libertação concedida pelo Senhor. Páscoa judaica. A Páscoa é a celebração judaica mais antiga que aponta para a grande vitória do Senhor contra os egípcios, na libertação de Israel do Egito. A festa acontece no mês de Abib, o primeiro mês do ano, e dura 7 dias. Cada família separava um animal macho sem defeito, normalmente um cordeiro, para ser sacrificado. Depois, este seria assado inteiro, sem que nenhum de seus ossos fossem quebrados, e depois deveria ser comido às pressas com ervas amargas e pães asmos. Em Êxodo vemos que a origem dessa festa remonta à noite em que culminou na saída do povo de Israel, a primeira Páscoa. Eles deveriam molhar o hisopo, espécie de esponja, no sangue dos sacrifícios e aspergir sobre os batentes das portas de todas as casas. Depois, preparariam para sair apressadamente. Páscoa cristã, graça, luz e vida. O Novo Testamento mostra uma transição redentora entre a Páscoa judaica e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7b. Páscoa de esperança e graça. Ao longo da história, Israel passou por muitos altos e baixos na sua caminhada com Deus. Depois da libertação no Egito, Israel conquistou a terra prometida, estabeleceu-se como nação, mas também experimentou sofrimentos, guerras, ataques, exílio e dominação estrangeira. Contudo, a promessa da vinda do Messias mantinha a chama da esperança acesa em seus corações. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7, 14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. O povo de Israel viveu anos à espera do cumprimento da promessa. Haveria de vir o príncipe enviado de Deus, Messias ou Cristo, que estabeleceria o poderoso governo de Deus, colocando um fim em toda opressão e sofrimento. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Atos 13, 23. Tal como sabemos, a promessa se cumpriu. Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo tudo o que foi dito ao seu respeito. Ele era a resposta para os anos de silêncio. Ele é a salvação que as almas sedentas há muito aguardavam. Jesus Cristo veio cheio de verdade e graça, trazendo a plenitude a todos que creem nele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, 14, 16, 17. A Páscoa é um convite à graça de Deus.
uma chamada para descobrir o cumprimento do amor e da verdade em Jesus Cristo. Jó 14:6. Já não precisamos sacrificar animais para perdão dos pecados. Cristo já nos redimiu, fazendo-o fez de uma vez por todas e para sempre. Páscoa, vida e ressurreição. Jesus também viveu dias de angústia e escuridão enquanto esteve na terra. Ele já sabia que seria moído pelas nossas transgressões, que morreria pelos nossos pecados. Era o preço a ser pago pelo nosso perdão e salvação. Na última ceia com seus discípulos, Jesus esclareceu que seria a sua morte que concederia a vida com Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando, o partiu e deu aos discípulos dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26:26-28. Na sexta-feira a qual Jesus se entregava por amor, apesar de todos os paradoxos da cruz, Jesus cumpriu o seu plano eterno. Com seu amor incondicional, amou-nos até a morte. Mas felizmente a história não acaba aqui. Não acabou naquela triste, escura e dolorosa sexta-feira. Mesmo tendo sofrido tudo, Jesus não deixaria seus discípulos órfãos. Ele não permitiria que a morte e o sofrimento prevalecesse eternamente sobre eles. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, todo o mal e as trevas. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13:29-30. Esses foram fatos históricos. Jesus morreu e ressuscitou. Muitos o viram e confirmaram isso. Atos 15:4-6. Jesus vive, ressurgiu, contrariando todas as leis naturais e todas as expectativas do inferno. Por essa causa a nossa fé não é vã. Se ele ressuscitou, nós que cremos nele também ressuscitaremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:20-22. Jesus é a nossa Páscoa. A história não acaba na cruz. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Ele quer te libertar da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Creia! Jesus trouxe boas notícias. Depois da perversa perseguição e terrível morte de Jesus, todos imaginavam que não havia mais esperança nem sentido para viver. Mas passados 3 dias, uma boa notícia surgiu: Jesus ressuscitou. Da mesma maneira, Jesus pode fazer reacender a luz da vida. Todos aguardamos boas notícias, mas elas só virão por meio dele, Jesus, o enviado de Deus. Creia que ele tem palavras de vida eterna. Toda dificuldade que você enfrenta aqui não se compara a toda a gloriosa vida que Deus tem preparado na eternidade para você. A ressurreição de Cristo é esse fato histórico maravilhoso que deve encher os nossos corações de fé e esperança. Apesar de tantas lutas, a vida em Deus, a esperança e ressurreição em Cristo Jesus. Que você tenha uma Páscoa abençoada, e Cristo esteja sempre com você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com a sua ajuda conseguiremos espalhar a mensagem. Se quiser deixar sua sugestão para um próximo vídeo, coloque nos comentários abaixo. Se esse vídeo foi importante para você, deixe seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações para continuar recebendo nossos vídeos. Vou deixar mais um vídeo para você refletir. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Obrigado!